Oi pessoas, tudo bem? Bem, pra quem não me conhece, sou o Baruch Levi, tá? Eu tô um tempinho aqui sem lançar vídeo pro canal porque, como eu disse em outros vídeos, está realmente muito difícil de arrumar tempo. Tô cada vez mais sem tempo pra viver, tá bem complicado mesmo, entendeu? E tava pra lançar um vídeo, tava fazendo pesquisas em relação a um quadro pro canal, né, chamado Pontos de Vista, onde serão abordados várias opiniões em relação a um mesmo assunto. Tá? Eu estou fazendo pesquisa há um tempo e como eu estou sem tempo, o que eu fiz? Lancei a proposta da pessoa me enviar o vídeo para eu editar e jogar e fazer aqui o vídeo pro canal. Só que não funcionou desse jeito muito bem, né? Poucas pessoas, no caso, bem mais próximas mesmo de mim, me mandaram o vídeo e tal, mas as outras, né, que também são próximas, inclusive, algumas também são bem próximas, mas não tiveram tempo, não tiveram como, enfim, não souberam gravar sozinha, e acabou não tendo bastante pessoas, ficaram só 4, na verdade 2 casais, na verdade, né, enfim. Mas, por respeito a eles que enviaram, estão um tempão, né, esperando para que eu lance esse vídeo no canal, eu vou lançar por eles, vou dar a minha opinião em relação ao assunto e vou juntar com a deles e jogar aqui pra vocês, beleza? Na próxima eu vou mudar essa dinâmica e eu, mesmo sem tempo, vou ter que arrumar um jeito de ir, né, até as pessoas para eu mesmo gravar os vídeos, porque aí eu acho que vai ser mais fácil, não vai ter para onde a pessoa não fazer ou fugir ou etc. Vai estar ali na hora e a pessoa vai gravar, eu vou gravar a pessoa. E aí vou fazer um outro tema, no caso, beleza? Então vamos lá. Fala galera do canal do Mano Baruch. Então, eu vou responder umas perguntas que ele me passou aqui e eu vou dar minha opinião sobre essas perguntas. Eu e a Gabriela, minha esposa, vamos falar sobre essas perguntas que ele mandou. Então vamos lá. Minha opinião é a seguinte: os pais podem sim demonstrar algum interesse em o que eles querem que os filhos sejam no futuro. Eu quero que meu filho seja um músico, ou gostaria e tal. Só que assim, tem um limite nisso aí, né? Você tem que sempre respeitar o seu filho e a vontade dele. Você pode tentar influenciar? Pode, mas não forçar demais. Se você vê que ele não quer seguir o caminho que você quer pra ele, você desiste e apoia ele no que ele quer. A minha opinião é essa. Fala, Gabi. Então, eu concordo com ele, eu acho que, tipo assim, tem tudo um limite. Eu acho que se ele quer seguir uma certa carreira que a gente talvez não é o que a gente quer pra ele, a gente tem que estar do lado dele, apoiar ele em tudo. Porque a gente pode até influenciar no que a gente acha melhor pra ele. Mas a gente não pode escolher isso, que tem que escolher ele, né? Então, a partir do momento que você descobre que você vai ser pai ou você vai ser mãe, né, você já cria uma série de expectativas que nem sempre elas vão se tornar realidade e se tornam frustrações, né? Vai ser menino, vai puxar o pai, vai puxar a mãe. Então, esse tipo de situação normalmente se somatiza a frustrações que você já tem. E essas frustrações são o que levam normalmente os pais a depositarem, às vezes, esperança em um determinado comportamento do filho que muitas vezes ele não é capaz de cumprir, né? Pô, eu queria ser jogador de futebol, não tive potencial nem oportunidade, mas meu filho vai ser. Isso aí muitas vezes se torna um desastre, né? Eu acho que você tem que depositar esperança naquilo que seu filho pode te oferecer e naquilo que vai tornar ele feliz, né? Com certeza você tem que incentivar o teu filho a ser uma pessoa boa e realizar as coisas dele dentro daquilo que é possível para ele. Agora, a gente também não pode pegar esse discurso, né, e colocar ele num nível que é bonitinho, que é cult, né, que é moderno, e dizer o seguinte: não, eu vou apoiar o meu filho em todas as atitudes que ele tiver e o que ele quiser fazer eu vou apoiar. Aí você passa a ser permissivo demais, você começa a não errar mais por excesso e sim por negligência. Então eu acho que tem que ter um parâmetro aí que você tem que ver o que é melhor, né? Então na hora de barrar você barra, na hora de apoiar você apoia. Quando eu digo barrar, são atitudes que você sabe que seu filho vai tomar e você sabe que ele vai quebrar a cara, né? Que muitas vezes você tem que dizer um não, que é importante e que faz parte da função do pai e da mãe de educar, né? Essa questão da expectativa, eu acho que é um pouco normal, né? É normal a gente querer, de alguma forma, transferir as nossas expectativas para os nossos filhos, até porque a gente se preocupa com eles.
E normalmente a gente acredita que nossas expectativas são as melhores opções para a vida deles, né? Mas a gente precisa saber até onde ir. Precisa existir um limite na criação. Precisa existir um limite no que você coloca para o seu filho, né? A gente não pode transferir tudo que a gente acha que está certo para os nossos filhos. A gente precisa saber que nós, como seres humanos, temos erros, né? Somos falhos, e isso também tem a ver com a criação. Então eu acho que é bem por esse ângulo aí. A expectativa, ela tem que ter um limite, né? Ela não pode querer forçar a pessoa, os filhos no caso, a seguir o caminho que ela quer, que ela gostaria de ter seguido, talvez não conseguiu seguir, quer que o filho siga. Ela tem que dar sugestões, no caso, né? Incentivar o filho a fazer alguma coisa que ela goste, no caso, que o filho fizesse. Porém, se não for esse o sonho ou a meta do filho, ela tem que trabalhar, né, dentro das expectativas e da realidade que o filho pode exercer e cumprir dentro dos sonhos dele mesmo, do próprio filho, e não do seu sonho pro filho, entendeu? Porque cada ser humano tem o seu próprio sonho. Você teve o seu, você não conseguiu cumprir, beleza. Seu filho não quer seguir esse caminho, deixa ele seguir o dele e dá força para ele seguir o dele, apoia, porque o sonho dele realizado é que vai fazer ele feliz, não ele realizando o seu sonho, entendeu? Você tem que criar o seu filho para ele ser feliz, pro mundo dele, não pro seu mundo, que você já viveu ou não viveu certas situações, entendeu? Principalmente, tá? Eu, no caso, como homo, né, em relação a comportamento ou a sexualidade do filho, tá? Que isso não foi abordado pelos outros casais, no caso, você, tudo bem, seu filho nasce, menino, menina, tem toda aquela expectativa, aquela coisa, né, por padrão de sociedade, né, de menino, usar azul, gostar de bola, gostar de cafife, tererê, tererê, meninas de boneca, de rosa, de vermelho, enfim. Mas se o seu filho não for o padrão da sociedade, se o seu filho não for dessa forma, entendeu? Então, você tem que trabalhar isso na sua mente, entendeu? E na verdade, a maioria das projeções que as pessoas fazem em relação à sexualidade do filho ou da filha, não é nem pensando no próprio filho, muitas vezes. Às vezes até entendeu? Para o filho não sofrer e tudo mais. Mas você não imagina que você mesmo está fazendo o seu filho sofrer, ou reprimindo, ou falando, praticando bullying, falando sobre coisas que, por exemplo, o seu filho gosta de coisas de menina, entendeu? Ele sente aquilo, ele gosta daquilo. E aí você fala várias palavras agressivas pra ele. Sua filha gosta de coisas de menino, você fala várias palavras agressivas pra ela, pra oprimir ela em relação àquilo que ela tá sentindo, àquilo que ela gosta de fazer, ou ele gosta de fazer, porque a sociedade criou esse negócio de menino e menina, entendeu? O que é de menino ou menina para uma criança que não sabe sobre identidade de gênero ou não, entendeu? Ela simplesmente sente aquilo e ela quer fazer aquilo, e você oprimindo aquilo nela e sendo agressivo, né, em relação a querer ou forçar ela a ser uma coisa, ou querer uma coisa que ela não quer, gostar de uma coisa que ela não gosta, você vai criar só nela traumas, apenas isso, porque se ela tiver que ser alguma coisa, ela vai ser, independente de você bater, independente de você brigar, independente de você oprimir, ela só vai tornar ranço de você, tomar ranço, vocês não vão ter uma boa relação, tá, de vida, porque você não foi uma pessoa que zelou pelo sentimento dela, e sim pelo sentimento da sociedade e pelo sentimento que a sociedade teria sobre você, por você lidar com a situação do seu filho. Enfim, pensa nisso daí. Eu acho assim, toda repressão, ela é negativa. Ela pode deixar marcas no filho. Depende de como o filho vai reagir, depende de como ele vai lidar com isso. Ele pode desenvolver um problema psicológico, problema psicológico em geral, assim. Eu creio que pode. Ou ele pode ignorar, cagar pro pai e fazer o que ele quer. Então, assim, eu acho errado reprimir o filho por causa disso. Totalmente errado. Minha opinião é essa. Eu também acho que é errado, assim. Primeiro que ele vai escolher o que ele quiser bem entender, assim.
Mas também tem filhos que pra agradar os pais acabam cedendo, assim, né? Mas... E pode ter alguma, como ele falou, pode ter alguma Alguma marca psicológica, né? isso, entendeu? Mas eu, por exemplo, eu faria, eu vou fazer o que eu quiser e pronto, e é isso aí. Mas tem gente que cede, né? Mas eu acho errado, assim, os pais reprimirem os filhos, assim, por conta disso. Né? No próprio desenvolvimento cognitivo do adolescente, uma das características principais é o adolescente ser rebelde, né? O adolescente ser cabeça dura, querer fazer tudo da maneira dele. E isso normalmente, cara, dá problema. Então o que o pai tem que fazer? Eu acho que é apoiar aquilo que o seu filho pode te oferecer. O seu filho tem uma série de características, não necessariamente são aquelas que você gostaria que ele tivesse, mas são características boas. Você tem que depositar expectativas naquilo que ele realmente tem a oferecer e naquilo que ele quer, porque o seu filho vai ter vontade própria. Agora, é lógico que como pai, a gente cria essas expectativas e muitas vezes elas se concretizam e é bacana. Eu vou usar o meu exemplo. Cara, eu gostaria muito que meu filho fosse vascaíno e uma coisa que eu não quero abrir mão, não tendo abrir mão disso. Né? Minha esposa é vascaína, vai facilitar. Tem alguns parentes que são flamenguistas que com certeza vão tentar interpelar isso aí, mas eu não me vejo abrindo mão disso, que é uma coisa fútil, banal, né? Que eu não acho que vai acarretar prejuízo na vida dele, né? Só se ele fosse botafoguense. Mas enfim, essa é uma expectativa minha que, por uma característica minha de gostar muito de futebol, eu não quero abrir mão. Né? Mas eu acho que começa a ter problema quando você quer impor uma situação que seja muito mais complicada em relação, por exemplo, à religiosidade ou em relação também à sexualidade. Né? Aí você já foge de um âmbito que é aceitável. Então, as consequências podem ser drásticas, né? Foi o que eu disse. Dependendo do grau do que você transfere para o seu filho, você tem que entender que é uma vida diferente da sua, sabe? É uma vida que é a parte da sua, muito embora tenha vindo da sua vida. Então, assim, quando você peca impondo uma questão religiosa, quando você peca impondo uma questão sexual, quando você peca impondo uma questão cultural, que seja, enfim. Então, indo para a segunda pergunta. Eu acho que acarreta em vários problemas psicológicos, como eu já dei o gatilho na primeira pergunta, né, porque o filho, no caso, principalmente, né, em questão profissional, pode até ser, porque acarretar alguma coisa ruim do filho começar a querer seguir aquilo que os pais meio que forçaram ele a seguir e depois não dá certo pra ele, não ser aquilo que ele ama fazer e tudo mais, e depois ele ficar meio frustrado na sua vida por não seguir o que ele queria e às vezes está tendo sucesso, porque as pessoas têm sucesso quando elas fazem aquilo que elas amam, eu acredito nisso. Ela é feliz realmente nas coisas que ela faz e ela faz muito melhor feito, muito mais bem feito, né? Então, poderia até ter uma frustração em relação a isso a profissional também. A carreira que decidiu seguir ou não por incentivo ou por obrigação dos pais, né? Mas enfim, agora em questão sexualmente falando, essa repressão no sentido da sexualidade da criança, do adolescente, do jovem, sim, isso sim acarreta em muitos problemas psicológicos, às vezes até irreversíveis em relação à criação dos filhos, né? Enfim, eu mesmo sou exemplo disso. Eu até tenho a cabeça muito legal, entendeu? Eu sou muito tranquilo em relação a isso, por tudo que eu ouvi, né, na minha adolescência, por tudo que eu já passei, né, na questão mesmo própria de criação de pai, enfim, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas é uma mágoa que eu sinto até hoje. Assim, o meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, eu não sei como seria a minha relação com ele hoje, tá? Mas eu não esqueço, não são coisas que saem da minha cabeça, frases que foram ditas, ou tipo de tratamento que foi feito, enfim. Eu perdoo hoje em dia, né? Eu perdoo, no meu coração eu já perdoei o meu pai, mas, assim, psicologicamente eu não sei. Entendeu? Porque toda vez que eu paro, se eu ficar parando muito pra pensar, pra lembrar, entendeu? Às vezes eu não sei o que a gente poderia ter sido, né? Se ele tivesse vivo até hoje, porque, né? Enfim, as coisas que ele falava não eram coisas muito boas, muito legais, eram coisas mesmo horríveis de preconceito, enfim, né? Então eu acho assim que pra terem bastante cuidado em relação a
ao tratamento com os filhos e criarem uma relação de amor entre vocês, de respeito, independente dele não ser, do seu filho ou sua filha não ser aquilo que você espera, tá? Aquilo que você, porque a sociedade espera. Você tem que amar acima de tudo o seu filho, independente do que ele seja, né? Gay, lésbica, bi, enfim, as diversas vertentes aí da sexualidade e da mente humana. Enfim, você tem que dar segurança, dar amor e dar proteção e instruir, né? Porque o principal que você tem que querer é ver o seu filho bem, feliz e seguro. Então você tem que instruir em relação à segurança, em relação a atitudes, a respeito ao próximo, esse tipo de coisas. Não querer forçar ele a ser uma coisa que ele não é, entendeu? Então, minha família nunca me reprimiu, assim. Já opinaram, já quiseram que eu seguisse tal caminho, mas algo muito leve, assim. Eu nunca senti nenhum tipo de pressão pra eu ser alguma coisa. Se teve, foi algo bem leve, que nem me marcou nem nada, assim. Foi bem tranquilo mesmo. Comigo também. Minha mãe, eu falo que do que eu quero, ela tá em incentivo a fazer outra coisa, mas também não é leve, também é um negócio bobo, assim, que também não me marcou nem nada, assim. Então, graças a Deus eu não tive muito problema em relação a isso na minha vida, né? Mesmo eu sendo um adolescente naqueles padrões que eu tinha citado, né? Um adolescente difícil, cabeça dura, rebelde, meu pai e minha mãe nunca foram de sentar comigo e tentar me forçar a seguir um caminho que eu não estava interessado em seguir, né? O máximo que aconteceu foi em um determinado momento da minha vida, né? Eu sempre frequentei a igreja evangélica, sou de criação evangélica, e apesar de eu não ter aberto mão da minha fé, eu abri mão da congregação, tinha algumas coisas que eu não aceitava. E minha mãe, ela ficou triste, ela queria sempre me conduzir para esse caminho, mas nunca impondo, né? Sempre de uma forma amigável, conversando. Cara, isso foi o máximo que chegou a acontecer comigo, né? Eu dei muita sorte em relação a esse tipo de situação. Em relação às minhas experiências pessoais, eu já tive, claro, problemas com meus pais, mais com a minha mãe do que com meu pai. Em relação a essa questão de imposição, né, às vezes do que acha melhor. Eu tive problema, por exemplo, eu fiz História, uma faculdade que, a princípio, minha mãe... você vai fazer História, tem certeza? Você não prefere fazer Direito? Porque quando ela engravidou de mim, por exemplo, ela estava fazendo Direito, então ela não pôde terminar. Claro que o fato de eu ter passado em Direito também fez com que ela ficasse assim, poxa, mas passou em Direito não vai fazer? A família toda, a maioria da família se formou em Direito, enfim... Mas também não houve imposição. Eu fiz minha faculdade, ela me apoiou na faculdade, me ajudou a pagar o que teve que pagar, enfim. Então, assim, ela obviamente tentou, de alguma forma, né, mudar a minha cabeça, a minha visão sobre aquilo, mas soube respeitar o limite, até onde ia, até onde ela poderia interferir. E respeitou o meu desejo. Então acho que isso que é importante, né? Não é errado o pai e a mãe quererem opinar, quererem de alguma forma, enfim, tentar modificar alguma coisa que os filhos estejam fazendo que na cabeça deles esteja errado, mas eles precisam ter um limite, precisam ir até onde podem ir, e os meus pais sempre fizeram isso. Então, eu passei sim, como eu disse já, né? No caso dos pais, com o meu pai, né, eu passei bastante coisas faladas, bastante atitudes e tudo mais, tá? E foi bem rígido no caso. Na verdade, ele não tinha a certeza, não era uma coisa assumida, não era uma coisa falada em relação à minha sexualidade, mas desde criança eu sempre fui diferente. Então, ele sabia, né? No fundo ele sabia, ele sentia e ele já falava as coisas, mesmo eu tinha o quê? Uns 11, 12 anos, enfim, 10, enfim, no decorrer do tempo que eu passei com ele, porque eu não fui criado com ele o tempo inteiro, ele falava coisas, comparações com o meu irmão de criação que morava junto com ele e comigo, enfim. E falavam várias coisas, né, que ficaram na minha mente até hoje. Coisas bem fortes mesmo, bem pesadas, enfim, e
que marcaram muito de forma negativa o meu psicológico, né? E o meu coração, no caso. Aquilo, né? Questão de relação com as pessoas, questão de confiança, questão de me travar e eu não viver as coisas quando eu deveria ter vivido e acabar amadurecendo e vivendo as coisas muito tardias, entendeu? E o que atrasou muito a minha vida no geral, entendeu? Porque eu ficava preso naquele mundinho, naquele globo ali para não sair daquilo, não viver e tudo mais, e acabava que eu não vivia nada, entendeu? Eu fui viver o amor, fui viver o relacionamento, fui viver as experiências de quebrar a cara, enfim, tudo que você começa a viver já da adolescência, juventude e tudo mais, eu fui começar a viver já quase saindo da juventude. Pra você ter noção, eu fui ter um primeiro relacionamento, né, com alguém de verdade que eu amava, ou que eu gostava, para ter um relacionamento, já na meada da juventude, por exemplo, com uns 25 anos, que seria o que? Já uma idade que você está se formando praticamente, quase se formando na faculdade, e já com um relacionamento, né, não que seja uma regra, mas por vias, né, de acontecimentos, já da adolescência começar a sua vida, conhecendo, né, se quebrando a cara, passando pelas experiências de rejeição, pelas experiências de término de relacionamento, enfim, tudo isso que você vai vivendo da adolescência até o meio da juventude, eu fui começar a ter no meio da juventude, ou seja, então eu fui começar a ter as experiências, a quebrar a cara, a amar e a viver tudo isso no meio da juventude, o que foi muito ruim mesmo e me atrasou muito a minha vida, entendeu? E é isso, fora as coisas psicológicas que, né, depressão e etc, que também não vem só disso, vem já por a pessoa ser homem nesse mundo, na minha época, que era muito menos aceito do que agora, enfim, é uma coisa bem complicada mesmo. Mas é isso, tá? Pra não me prolongar muito e encerrar e lançar logo esse vídeo pro canal, tá bom? Beijos, espero que tenham gostado.